para conversar hoje a respeito do ensino de filosofia no Brasil, a partir da sua reintrodução nas escolas públicas e particulares de todo o país. Nós temos dois convidados. Primeiro, o professor João Carlos Salles, da Universidade Federal da Bahia, doutor em filosofia pela Unicamp, pesquisador na área de ensino de filosofia, além de um dos autores também das orientações curriculares nacionais e pesquisador na área de filosofia da linguagem, entre outras coisas. E também o professor Marcelo Guimarães, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorando em educação e professor do Colégio Pedro II, professor de ensino médio de filosofia. Bom, professores, a filosofia, a reintrodução da filosofia hoje no ensino médio, ela se dá de maneira através de várias etapas, Até 2011, todo o ensino médio de todo o país passa a ter a obrigatoriedade da presença da disciplina filosofia nas grades curriculares, o que significa a introdução da formação de filosofia para mais de 8 milhões de alunos no país todo. Acho que a pergunta fundamental que se coloca nesse contexto é qual é o impacto dessa introdução da filosofia, de um lado, para a própria filosofia, para a identidade dela no debate nacional, no contexto nacional, e de outro lado, para a própria prática, para a prática do ensino de filosofia, como ela se dá hoje nessas escolas. Nossa experiência é uma experiência situada e ela certamente será transformada por esse processo de enorme ampliação do ensino de filosofia. João Carlos, o que você vê sobre esses problemas que estão colocados dessa perspectiva? Eu vejo que enfrentamos um grande desafio, ou seja, a implantação é uma vitória, uma conquista, mas com isso começam os problemas. Em primeiro lugar, o centro da questão é a formação do professor. O professor vai para o ensino médio, professor formado na licenciatura, entretanto, ele encontra na universidade um ambiente que não pensava a educação no ensino médio, um ambiente que se fortaleceu pensando a pesquisa. Inclusive pela própria ausência do ensino de filosofia no ensino médio, fez com que os expedientes nossos, a nossa maneira de formação se voltasse para pensar aquele produtor de textos, produtor de papers, pesquisador de programas de pós-graduação e não alguém refletindo sobre a especificidade do ensino de filosofia. São graduações mais voltadas para a pós-graduação do que para o cotidiano. Sem dúvida, sem dúvida. Isso cria uma certa cisão, que pode ser revertida agora. Mas aí, por exemplo, nós precisamos ter uma forma de avaliação da qualidade do trabalho do docente nas pós-graduações e nas graduações fortes do país, que valorizem também a preparação de professores e não apenas a preparação de pesquisadores. Essa é uma cisão que nós temos que enfrentar. Sobre isso, inclusive, dados da CAPES a respeito de 2009 indicam que nós temos hoje um pouco mais de 31 mil professores de filosofia atuando no país, com um porém, apenas 25% disso aproximadamente tem formação específica em filosofia para atuar, o que mostra uma carência de profissionais. E, segundo os próprios dados da CAPES, a necessidade hoje seria de quase 110 mil professores. Quer dizer, há uma distância muito grande nisso tudo. Como é que você vê as dificuldades, Marcelo, nesse contexto de implementação da filosofia? Um problema também que está em questão é o fato de que no ensino médio a gente tem que dar aula para alunos que a grande maioria dos alunos não vai seguir a carreira de profissional em filosofia, então ele talvez tenha contato com a filosofia como uma disciplina apenas na escola. Então é preciso, os professores vão ter que encontrar maneiras de fazer a filosofia fazer sentido para esse público, que são pessoas que não vão estar necessariamente interessadas em aprofundar o conteúdo filosófico para além do que vai ser dado na escola. Você está vinculado a uma experiência de ensino de filosofia já há bastante tempo, Marcelo? Há 12 anos. Você tem uma experiência nessa área que é uma experiência rara na medida em que você dava aulas de filosofia numa escola pública, que é o Colégio Pedro II, no momento que a filosofia estava ausente, inclusive, de modo geral, do ensino médio. Acho que você aponta a maior dificuldade que está colocada é uma certa falta de cultura de ensino filosófico nesse contexto que está colocado. Sim. Como que é essa experiência que você tem lá, de relação com o aluno, de contexto, a partir da qual a gente pode pensar as dificuldades que estão colocadas para esse futuro próximo? A experiência é sempre muito diversa. Às vezes, de uma turma para outra, já tem diferenças imensas na maneira como você precisa abordar, como você precisa chegar junto dos alunos, se aproximar, trazer a filosofia, fazer o convite para eles, para se aproximarem da disciplina. Então, no Colégio Pedro II, a gente tem uma média de 15 professores trabalhando todo ano, e o que dá, na verdade, várias maneiras de abordar a disciplina e de trabalhar com os alunos. É interessante, eu penso que, principalmente nos primeiros anos da implantação da filosofia na escola,
é interessante a gente estar atento para a diversidade que pode ter das formas que os professores encontrem de levar a disciplina até os alunos. Agora, uma coisa que eu acho interessante também é que, em geral, em todas as turmas você encontra pelo menos um grupo de alunos que está interessado já quase espontaneamente nas questões que a filosofia coloca. Então é bem curioso, interessante assim, ver como que, né, quando você chega com questões sobre o conhecimento, a verdade, às vezes sobre o ser, que parece algo muito abstrato, mas os alunos, eles se tocam, eles ficam intrigados, né, eles participam das questões e dos debates. É claro que às vezes para você conduzir um debate, para conduzir um processo de ensino mais cuidadoso, mais rigoroso, isso gera uma série de dificuldades que aí, de fato, cada professor tem que ver em cada sala de aula como resolver. Do ponto de vista da formação de professores, João Carlos apontava um tema que eu acho que é bastante importante para o nosso diálogo, que é, ele que foi coordenador, inclusive, de um programa de pós-graduação em filosofia, que é o quanto as licenciaturas, as graduações em filosofia hoje estão preparadas para formar professores. Quer dizer, os números da CAPES indicam uma necessidade enorme de formação de professores de filosofia. A pergunta para você que está vinculada a essa prática é como que você vê a formação universitária em filosofia, as licenciaturas, o trabalho das licenciaturas, do ponto de vista de preparar esses professores para o trabalho em sala de aula? Lá no Pedro II a gente tem a experiência de estágio, que a gente faz junto com os licenciandos da UFRJ, que é uma experiência muito interessante também. O que a gente nota é que, a maioria das vezes, de fato, os licenciandos chegam com uma formação já muito especializada. A graduação já tende, né, a fazer com que o estudante ele já vá se especializando num autor, ou numa época, num período, num tema. E no ensino médio a gente sente muito forte uma demanda, até dos próprios alunos, por um conhecimento mais geral. Muitas vezes você aborda um tema, vamos supor, em Platão, mas os alunos pedem, te fazem perguntas, né, te demandam outras posições, te perguntam o que se diz hoje sobre a filosofia, o que derivou daquele pensador que você está abordando. Então, me parece que os cursos de graduação vão ter que pensar em como oferecer para os estudantes uma formação geral que não seja superficial, né, que tenha algum lastro, alguma profundidade. Isso é uma questão que me parece importante. Acho que nessa linha eu estava apontando para a questão nossas graduações, nossas pós-graduações estavam preparadas para formar um tipo de profissional de filosofia. E esse profissional, às vezes, tendia a uma certa especialização precoce. Um aluno que conhecia muito sobre muito pouco. Isso é perigoso nesse momento da passagem para o ensino médio, porque também há o risco de gerar o outro aluno, um aluno da generalidade, um aluno do lustre fácil, né, de um conhecimento superficial, da frase de efeito, né, de gotas de sabedoria. Esse risco é muito sério porque abre-se um grande mercado, né, e abrindo-se um grande mercado, os números que você coloca são assustadores, né? Certamente a implantação não é uma bobagem, é um desafio, mas é preocupante porque com esse mercado certamente muitos produtos serão oferecidos e se coloca a questão de como é que nós vamos poder avaliar a qualidade desses produtos, né? Como é que nós vamos poder fazer um agenciamento perfeito entre profundidade e generalidade. Nesse sentido, eu acho que o próprio ensino médio oferece algumas respostas, ou seja, que estágio é esse? Que momento é esse de formação, né? Que tipo de demanda o aluno apresenta, pode ser uma ponte para essa transição da filosofia mais profissional, mais voltada à pesquisa, para atender esse contexto, essa sensibilização do aluno no ensino médio. Então, mas você toca num ponto central, há uma mudança de cultura muito delicada pela qual a gente vai passar. Os departamentos de filosofia vão viver isso inevitavelmente. A gente sai de um ambiente de quase escassez da presença da filosofia, das aulas de filosofia no contexto do ensino médio, para uma experiência que vai envolver mais de 8 milhões de alunos, que passa a ser uma das maiores do mundo, claro, né? E que é uma implantação muito acelerada, não tem como ser de outra forma, né? Quer dizer, a gente vai passar por essa mudança e os departamentos, os cursos, as graduações já estão sendo chamados a participar desse processo, dialogar com eles. De alguma maneira, pelo que você falou, a pergunta é, quer dizer, não houve uma acomodação naquela estrutura que veio da herança do regime militar, que definitivamente expurgou a filosofia do ensino médio, não houve uma acomodação numa estrutura mais fechada dentro da universidade? Não vai ser traumático esse processo de transformação da universidade? Traumático não sei, ou seja, vai ser difícil. Em que sentido? Primeiro, acho que nós fizemos o melhor possível. Nós fazemos hoje pesquisa de qualidade
qualidade no país. Nós temos hoje uma comunidade filosófica nacional que envolve vários programas de pós-graduação, onde nossos professores estão produzindo textos de qualidade comparável às melhores comunidades do mundo, né? Então, certamente, houve sucesso, não houve uma acomodação. Entretanto, há expedientes previsíveis nisso, ou seja, o pesquisador, né, que se torna especialista, digamos, em Wittgenstein, né? Falar um pouco de você, também de mim, o que acontece? Esse pesquisador é solicitado a escrever sobre Wittgenstein de maneira cada vez mais pontual, fazendo um recorte que às vezes é só compreendido pelo especialista. Agora, nós começamos a ser demandados a escrever sobre outros assuntos, a traduzir textos visando um público mais amplo e assim por diante. Ou seja, essa demanda já está atingindo pesquisadores que anteriormente só se voltariam à produção de artigos, de periódicos e a alimentar o próprio sistema de pós-graduação. Existe então um movimento que nos agarra um pouco e nos coloca um pouco a obrigação de produzir boas traduções, bons materiais voltados também ao ensino médio, né, textos voltados à formação de professores. Tá? Esse movimento talvez seja traumático em alguns lugares, mas ele conta com uma base sólida da pós-graduação para que a transição seja de qualidade também. Mas isso implica, inclusive, uma mudança da identidade da filosofia na sociedade hoje, né, no contexto brasileiro. A filosofia ela tem uma certa aura que se construiu nesse período, que está vinculado ao papel dos intelectuais durante o período do regime militar, o período posterior a isso. Mas, de alguma maneira, a filosofia passará a ser conhecida, antes de mais nada, por aquele professor que está dentro da sala de aula, no contato diário com o aluno, o livro que ele leu, e, de alguma maneira, surge um mercado editorial, quer dizer, essa identidade se transforma, não? Sim, é verdade. Agora, pode ser bem sucedida ou mal sucedida. Esse é um problema sério, ou seja, porque o professor, e o Marcelo, que tem experiência no Pedro II grande, sabe que a sala de aula é um desafio, né? Ou seja, a gente enfrenta um público amplo, vasto, e às vezes depende não apenas de materiais, mas de um certo talento, né? Isso é algo que você não pode esquecer. Então, acho que a gente corre um grande risco de fracasso também. E devemos contar com isso, ou seja, há uma certa medida de vitória e uma medida de fracasso. Uma coisa fundamental para isso é que o professor de filosofia não pareça um mago, né, que vai chegar levando um saber ou um certo pensamento crítico que ninguém mais tem. Ele não pode ser aquele professor isolado diante dos outros projetos pedagógicos da escola. É nesse sentido que ele diz, há um certo caminho para fazer essa transição. E acho que um caminho é reconhecer o que é esse ensino médio, o que é que ele oferece de característica fundamental, para aí sim fazer o diálogo da filosofia com os outros professores, os outros conteúdos que estão desafiando a cabeça dos alunos, né? A gente tem uma certa ideia um pouco tosca, né, de que o que interessa ao aluno do ensino médio é somente a sua formação pessoal, psicológica, sexual e assim por diante. O aluno é mais, o aluno tem desafio. Isso que o Marcelo dizia, às vezes ele tem questões próprias sobre o ser, sobre a existência, etc., que podem evocar, né, temas naturais de filosofia. Mas às vezes ele tem questões de ciência que podem ser a ponte para um diálogo com a filosofia. A gente vai precisar muito trabalho para formar bons quadros para esse ensino médio. Ou seja, eu estou dizendo uma coisa particular. Formar um pesquisador para a pós-graduação é mais fácil do que formar professores para o desafio do ensino médio nessa extensão, na extensão do desafio que se coloca para o país. O próprio ensino médio já é um desafio, independentemente da filosofia, né? O próprio ensino médio está em questão hoje em dia, tem discussão sobre, né, o projeto curricular do ensino médio. Eu acho que a filosofia, chegando nesse momento, com essa obrigatoriedade, ela pode colaborar aí nessa discussão, mas não é uma discussão fácil, sem dúvida. Mas nessa experiência consolidada que vocês têm lá no Pedro II, já de bastante tempo, que envolve um número grande de professores, né? É um caso muito singular no contexto brasileiro hoje, esses problemas que o João Carlos coloca, né, da relação com as outras disciplinas, da presença no contexto escolar, a maneira como se coloca ali a filosofia, do diálogo com esse aluno, né? Na verdade, a gente costuma enfrentar a ideia de que o aluno do ensino médio não vai estar interessado em filosofia. Eu tenho um pouco a ideia contrária disso, não sei qual é a sua experiência. É uma idade em que o aluno te pergunta para que serve isso, mas na verdade tudo que interessa para ele na vida é aquilo que não serve imediatamente para nada. Quer dizer, é um momento de questionamento, de construção. Como é que é essa experiência de vocês? É um momento muito rico, eu acho, para o aluno ter contato com a filosofia. Porque você colocar essas questões mais existenciais, questão da liberdade, questões de ética, de política, em geral,
os alunos se interessam, né? Eles estão abertos para isso, eles são muito questionadores. Às vezes até a questão de um questionamento que se reduz a ser uma oposição, às vezes é problemático também, mas há um campo ali. E também há muitos alunos que têm um interesse muito forte por ciência, por questões de arte, por questões muito diversas. O ensino médio te permite trabalhar e, às vezes, dependendo da equipe de professores, dependendo do modo como essa equipe se entrosa, é possível fazer trabalhos muito interessantes. Professores de outras áreas. Sim, de outras disciplinas. Aí depende muito da equipe, depende das pessoas que estão ali, depende do modo da abertura e do modo das pessoas se integrarem, mas é possível, né? É claro que existem escolas em situações muito precárias, que aí a dificuldade já é de outra ordem, mas onde há uma condição mínima para se trabalhar, eu acho que é um campo de possibilidade, de oportunidade muito grande. Um ponto que eu acho interessante para os departamentos de filosofia é levar em consideração que já existe uma série de professores trabalhando, em geral, nos departamentos de educação, que trabalham com prática de ensino de filosofia, que, em geral, são os professores que conduzem os estágios nas escolas. Então, seria interessante se os departamentos de filosofia se aproximassem desses professores para aproveitar essa experiência que já existe e para ajudar a tornar a experiência de estágio, né, mais rica, mais produtiva, formativa, num sentido mais consistente. Lá no Colégio Pedro II, a gente adotou uma forma de estágio que a gente tenta fazer com que o licenciando fique um ano inteiro acompanhando todas ou quase todas as atividades do professor. E acompanhando, não só observando, mas, na medida do possível, também participando. Né, sem fazer dele mão de obra barata, que não é o caso, né, mas que ele tenha uma participação efetiva no planejamento, na discussão, na aplicação, na realização de aulas, na aplicação de exercícios, que a gente entende que esse contato direto com a prática é talvez a maneira que vai dar mais, né, concretamente a dimensão do que é necessário ali no ensino médio. Essa reintrodução da filosofia que a gente está tratando aqui se dá depois de um longo período de ausência, né, que vem da reforma de 1961, que elimina a obrigatoriedade, e depois, com o regime militar, né, a partir de 69, da introdução de uma perspectiva mais tecnicista da formação de ensino médio, a tentativa de criar um ensino médio mais profissionalizante, que expurga definitivamente a filosofia desse contexto de formação básica do aluno. É nesse contexto que se dá, por exemplo, a sua formação, né, João? O que significa que você é um professor de filosofia que não teve aulas de filosofia no ensino médio, né, que está no debate, plenamente inserido no debate sobre ensino de filosofia com as OCNs, a produção das OCNs, mas que não teve, no início, na sua introdução à filosofia, o contato direto com o professor. Como é que é a sua experiência de contato com a filosofia, o que te leva a ela, e como que você vê o impacto desse cenário em que ela se dá sobre a sua formação? Foi indireto, né, em primeiro lugar, mas eu tive sorte, digamos assim, pela uma conjunção de fatores me ajudou a me aproximar de questões filosóficas. Primeiro, literatura, né, bons professores de literatura, especialmente uma professora de literatura que me passou um gosto pela palavra, pela exegese do texto, que é algo que um filósofo deve cultivar, né? E um professor de história também, num momento de resistência à ditadura, ou seja, jovem, adolescente, tentando compreender o sentido da história, não deixou de ser uma porta para a militância política. E a militância política, para mim, foi um caminho para a filosofia. Curiosamente, o estudo do marxismo, de reflexões sobre questões do próprio marxismo, foi fundamental para despertar um certo interesse sólido pela filosofia. Tanto que primeiro fui fazer economia, pensando que a economia realizaria os sonhos do marxista, e depois descobri que o que me motivava mesmo eram as questões de filosofia, eu mudei para a filosofia. Isso na segunda metade dos anos 70? Olha, isso dos anos 75, né? De 75 a 78 foi meu período de ensino médio, entro na universidade em 79. E aí passo para a filosofia em 81, para o curso de graduação em filosofia. E você, por exemplo, na verdade, então, está marcada pela ausência da filosofia, essa sua formação. E de que maneira que se apresentava a filosofia para você nesse contexto de formação? É curioso, as questões eram despertadas por uma reflexão marcada por interesses de filosofia política, digamos assim,
e de intervenção política mais concreta. A leitura mais sistemática e cuidadosa do marxismo foi talvez o caminho inicial, porque afinal de contas o marxismo não deixava de ser também uma escola de formação muito mais ampla. Aliás, eu acho que a militância foi para mim a chave da didática, ou seja, eu tive péssimos professores de didática na licenciatura e creio que toda a minha capacidade de ser bom professor se deve à militância política. Curioso o caminho para falar mais amplamente, para tocar, para ter sensibilidade em relação ao público, coisa que nós precisamos hoje, né? Sensibilidade em relação a esse público mais amplo para passar um discurso sem simplificar. E é bom lembrar, ou seja, aí tem uma história, acho que esse é um problema, aquilo que eu vou ser capaz de passar vai ter a ver com minha formação. Né? É uma história que eu tenho contado nos lugares e eu vou contar rapidamente a história do Ariano Suassuna, que foi professor de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. As pessoas talvez não saibam, ele foi, claro, autor do Alto da Compadecida, mas foi professor de filosofia e de estética, e quando queriam mexer no currículo, coisa que se faz muito na universidade, toda vez que você quer mexer todo o currículo, ficavam falando, querendo mexer na matéria do Ariano Suassuna. E ele não se incomodava. Um colega reclamou, mas Ariano, estão mexendo na sua matéria, estão mexendo no seu conteúdo, etc. Ele disse, não me incomodo não, né? Eu só vou ensinar o que eu sei. Né? Jacaré não pare pomba, dizia ele. Né? O que significa? A chave da formação, a capacidade de traduzir alguma coisa, depende da sua formação. É nesse sentido que eu tenho insistido, né, de que o nosso grande desafio é a formação do profissional de filosofia. Você tem a sua formação, que se conclui, então, a graduação, a licenciatura no meio dos anos 80, que é um momento de completa ausência, talvez de início do retorno, mas ainda de ausência da filosofia. Não havia mercado de trabalho para professores de filosofia. O que havia era muito localizado em poucas escolas, algumas particulares, que tinham iniciativa disso e tal. Quer dizer, você é dessa geração que foi empurrada para trabalhar filosofia para a pós-graduação sem uma passagem marcante pela docência. Não tive experiência, salvo o estágio, a licenciatura, que você faz um estágio, fiz um estágio no colégio ICEA, né? Assustadora a experiência de enfrentar 60 pessoas na sala de aula, né? Jovens adolescentes que não tinham nenhum interesse em filosofia, e eu confesso que fui muito bem sucedido. Eu tenho saudade desse momento de desafio, né? Dessa energia que é você tentar comunicar esse conteúdo para o pessoal nessa faixa etária. Né? Marcelo já pega uma geração um pouquinho, um passo um pouco adiante, né? Meu segundo grau nos anos 80. Teve filosofia 84, na formação? 86, não tive filosofia. Tive também alguns professores, digamos, mais filosóficos, assim, mas de outras disciplinas. Eu lembro de um professor de literatura que era muito estimulante, assim, um professor de história, um professor de física que questionava muito tanto o modo de ensinar física quanto as questões subjacentes da ciência. Então, eu lembro que algo me despertou o interesse pela filosofia sem saber muito bem o que era naquele momento ainda. E aí, aí você faz a sua graduação. No momento em que você se forma, eu vejo essa década de 90 como um momento de alguma mudança, em que a filosofia começa a aparecer, principalmente em escolas de classe média, mesmo públicas, por uma certa demanda. A filosofia traz uma certa ideia de que é uma formação humanística, né, que se contrapõe àquele perfil de formação mais técnica, caracterizava a proposta de educação pública vinculada ao regime militar. Então, a presença da filosofia humanizaria esse processo. Você encontra já um ambiente mais propício para a presença da filosofia na quando escola? Eu estava me formando, em 95, em Brasília, que é onde eu fiz a graduação, algumas escolas estavam implementando a experiência de filosofia com crianças, baseado no programa do Lípeno. Então, eu tive uma experiência ali, né, de uns 2 ou 3 anos, 2 anos em Brasília, depois um pouco mais quando mudei para o Rio de Janeiro, de ter contato com essa prática de ensino de filosofia. O que a gente via que eram muitas escolas particulares que tinham um certo interesse de mercado ali, talvez, em agregar a filosofia como algo que valorizaria, né, o seu ensino, o seu marketing. Então, era uma experiência complicada, difícil, mas tinha alguns... No ensino médio? Não, em geral, essa experiência de filosofia com crianças era realmente no primeiro grau, né, que hoje em dia
E a sua entrada na docência de filosofia vai acontecer? E aí eu comecei no Colégio Pedro II em 97. Em Brasília eu tive uma breve experiência no colégio particular no ensino médio, mas foi bem breve, assim, foi quase um prosseguimento do estágio, digamos assim. E no Pedro II eu comecei em 97, eu já estava fazendo mestrado na FRJ, e aí houve um concurso para o Colégio Pedro II, que é um colégio público federal, e eu fiz, passei, e aí estou lá desde então. E você vive lá, enquanto você é professora, a experiência desse processo de amadurecimento, de um debate que já é bastante antigo, da reintrodução da filosofia na grade curricular, dentre as disciplinas obrigatórias do ensino médio, um debate que vem de lá, da década de 70, que se amplia, se consolida ao longo dos anos 80, que de alguma maneira, na década de 90, está amadurecido, né? Inclusive com propostas quase aprovadas de reintrodução, né? Abortadas ao final, né, pela sanção do Fernando Henrique, em particular, da legislação que reintroduziria a filosofia, mas já é um ambiente mais propício para isso, não é? Mas é um ambiente de tensão. O espaço da filosofia na escola é um espaço disputado. Isso pela experiência do Pedro II, que a maior parte dos anos que eu estive lá, a filosofia está em duas séries do ensino médio com 2 tempos semanais. Mas em alguns anos ela foi reduzida para uma série apenas por questões internas do colégio, e muitas vezes a gente percebe a pressão de outras disciplinas querendo ter aquele espaço. Então o espaço da grade horária do ensino médio é muito disputado. Isso é uma questão que eu acho que se coloca hoje também para o modo como a filosofia vai estar presente nas escolas do país. Já que você está pensando um pouco esse período, um período que a filosofia estava ausente, né, do ensino médio, seria interessante situar algo que eu acho que faz parte desse contexto, que é a mudança radical nos departamentos de filosofia do país. Sem essa mudança, talvez hoje não fosse temerário, né, aprovar uma introdução da filosofia no ensino médio. E essa mudança envolve uma profissionalização, uma qualificação dos departamentos, que não necessariamente, em casos individuais, significava melhoria de qualidade, mas, em linhas gerais, você tem uma mudança na composição docente nos departamentos. Se você comparar um departamento de filosofia, sobretudo pensando na dimensão do país, lá nos anos 70, 80, esse departamento tinha poucas pessoas com titulação de filosofia, até mesmo titulação de graduação, podia ser médicos, advogados, ex-padres, muitos ex-padres, né? E os departamentos não tinham uma prática de formação marcada por critérios próprios da filosofia. Essa transformação, eu acho que é algo que não pode ser desdenhada para entender as condições hoje para o trabalho filosófico, porque ela tem a ver com o processo também de ampliação da pós-graduação no país. Né? Hoje nós temos uma composição dos departamentos que basicamente envolve doutores em filosofia em quase todos os cantos do país, ou seja, os departamentos já não estão contratando pessoas quase apenas com mestrado. Né? Isso é uma situação que reflete uma dimensão da nossa pós-graduação e um espalhar de um padrão de qualidade que modifica essa trajetória. Ou seja, não havia filosofia no ensino médio e havia um adensamento da formação a nível de pós-graduação, que gerou uma transformação dos departamentos e pode se reverter para uma implantação bem-sucedida. Você vê como um período de amadurecimento da filosofia, de difusão também. Um mal necessário aconteceu, ou seja, nesse momento, se foi um mal, se houve uma certa uma expropriação do nosso território, mas se transformou esse vício em virtude, né? E você aproveitou esse espaço da pós-graduação, ou seja, essa profissionalização coincide com a ampliação da pós-graduação no país, né? Com a ampliação de uma pós-graduação avaliada, é um mérito da CAPES nesse sentido, de fazer um sistema de avaliação, que fez com que o corpo docente hoje, que vai se responsabilizar por julgar os materiais, por traduzir textos, por separar o joio do trigo. Esse é o grande desafio. Como separar o joio do trigo e vai se espalhar? Muitos grãos vão ser espalhados no país. Como separar essas coisas? Isso o que dá uma certa expectativa de sucesso é essa transformação paralela à ausência da filosofia no ensino médio. Ainda do ponto de vista da herança desse período, eu falava ainda há pouco do caráter voltado à formação técnica que o ensino médio tinha, da perspectiva de implementação por parte do regime militar, ainda que isso não tenha tido sucesso nas próprias áreas técnicas, por falta de infraestrutura, por falta de acolhimento dessa proposta pela classe média, né? E por vários outros motivos. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o núcleo do que é o ensino médio hoje é o desdobramento dessa herança
de um longo período de formação com a perspectiva tecnológica, né? Nesse sentido, a reintrodução da filosofia dentre as disciplinas do ensino médio envolve mais do que simplesmente a presença de uma carga horária dedicada a esse debate, reabrir o próprio debate sobre o ensino médio, não é isso, Marcelo? Como é que você que falava da relação da filosofia com as outras disciplinas, envolve uma mudança de perspectiva, não é? Acho que o ensino médio está em questão realmente e, de fato, a volta da filosofia e da sociologia no ensino médio pode gerar alguma mudança nesse debate, nesse sentido de introduzir outras perspectivas que não as que estão mais marcadas no ensino médio, que em grande parte, pelo menos a experiência mais próxima que eu tenho, as disciplinas de ciência, das ciências naturais e de matemática, elas ocupam grande parte do currículo do ensino médio. Sem desvalorizar essas disciplinas, cuja formação é muito importante, mas é preciso que haja espaço para outras perspectivas, me parece, né? Então, a filosofia, além de ter, né, diálogo com a área de ciências, das ciências naturais e das matemáticas, ela pode ter diálogos muito interessantes, muito ricos, por exemplo, com a área de linguagens, com disciplinas de língua portuguesa, de literaturas. E eu penso até, já é digamos, um pouco um projeto assim, mas a ideia de que as disciplinas de artes, se houvesse mais presença de artes no ensino médio, seria muito interessante para enriquecer, até para a própria formação dos alunos. Me parece, por muitas experiências que a gente tem no dia a dia de filosofia, muitas vezes a gente é levado, junto às vezes com outras disciplinas, a propor para os alunos que eles apresentem trabalhos de síntese do conteúdo que foi discutido na forma de apresentações artísticas. Isso tende a motivar muitos alunos, né? Então, os adolescentes, me parece que a relação dos adolescentes com o campo das artes é muito importante, o campo das artes e da comunicação é muito importante. Seria interessante o ensino médio valorizar isso. Mas essa também são questões complicadas aí para se discutir sobre o currículo. Mas do ponto de vista da relação com as outras disciplinas da grade curricular, isso envolve uma tensão, não é? Sim. Quer dizer, de alguma maneira, a presença da filosofia não é simplesmente você acomodar uma carga horária de trabalho sobre um outro tema agregado a ela, quer dizer, é uma tensão colocada aí, não é? Tem a questão do vestibular, que ela constrange muito o ensino médio nesse sentido também, né? Não é só dentro da escola, mas as próprias universidades exercem essa pressão sobre o ensino médio ao definir programas de vestibulares muito extensos das disciplinas, às vezes até da filosofia. Em alguns casos, alguns vestibulares de filosofia propõem uma tarefa talvez impossível para o professor do ensino médio, que é cumprir um programa extensíssimo de história da filosofia. Então, isso tudo precisa ser pensado e discutido. Se nós olharmos as orientações curriculares nacionais das diversas disciplinas, todas elas têm componentes com apelo filosófico muito forte. Até educação física, discutindo o corpo, por exemplo, numa perspectiva não apenas de desempenho, né, não deixa de trazer questões que suscitam reflexão filosófica atual, inclusive. Geografia discutindo o espaço, né, história discutindo o sentido do poder e assim por diante, faz com que o ensino médio esteja passado por questões de filosofia, ele perpassado por questões de filosofia. Eu seria mais otimista no sentido de dizer, ou seja, eu não sei se a filosofia é transformadora do ensino médio, eu acho que aí seria pensá-la como uma panaceia que vai resolver toda a indigência de reflexão crítica. Não, ao contrário, eu acho que há uma mudança na própria concepção do ensino médio e as diversas disciplinas estão trazendo questões que fazem com que a presença da filosofia seja mais natural e necessária. Essa é um pouco a diferença. A sua experiência como um dos autores da parte de filosofia das orientações curriculares nacionais é de que ali essa presença da filosofia e o diálogo com as outras áreas é mais consolidado, é mais natural do que a princípio a gente pode esperar que aconteça no cotidiano. Quer dizer, há uma perspectiva colocada pelas OCNs de integração. Sim, sem dúvida. É claro que a gente não pode ir ao ensino médio sem o nosso legado, né? Eu sou contra a ideia simplesmente de que devemos privilegiar somente temas, como se não houvesse um legado próprio da história da filosofia, textos de história da filosofia, aos quais os estudantes não estariam preparados para esse acesso. Isso é falso. Um bom professor, bem preparado, pode traduzir esses textos, pode fazer com que ele seja um instrumento didático extraordinário. Isso é uma perspectiva muito forte nas OCNs, Sim, é uma perspectiva. Esse é um traço fundamental. Há um legado próprio. Nossa competência, nós nos dirigimos ao ensino médio com essa competência, com essa, digamos assim, essa capacidade particular de trabalhar com linguagens, etc., que faz com que a nossa presença seja necessária, porque ela é particular, ela é singular. Ela não se dá apenas por uma questão genérica de interesse, discussão de cidadania, de ética, pura e simplesmente de temas genéricos assim, mas sim por digamos, um conteúdo próprio, uma dinâmica própria.
Mas isso é só começo de conversa. As orientações curriculares realmente é um documento que eu acho muito interessante também. Eu acho que essa ênfase no texto filosófico é muito importante, mas às vezes o professor se vê atrapalhado, digamos assim, com a turma de adolescentes que ele encontra na sua frente. Então, sem negar a importância do texto filosófico, como o professor disse, talvez a formação do professor do ensino médio seja até mais difícil que a formação de um pesquisador, porque ele precisa ser capaz de realizar essa ponte, digamos, entre essa tradição, que a gente espera que ele seja o mais bem formado possível, que ele tenha condições de continuar se formando, mas entre fazer a ponte dessa tradição com a experiência, as questões, as ansiedades, as angústias dos adolescentes, né, que são o seu público ali. E isso não é uma questão fácil, de fato. O risco apenas que a gente tem, ou seja, é verdade que é uma carência de cultura menor. Né? Hoje o acesso à cultura, a certas informações é muito mais espalhado do que há 20 anos atrás. Né? Mas às vezes nós temos a ideia de que nós vamos atingir mais o estudante com um poema do que com um texto filosófico. Sim, mas às vezes fazemos pouca coisa diferente do que um professor de literatura, um bom professor de literatura faria. Esse é o risco que nós corremos, né? De fazer algo que não se distingue, né? Ou que não traz a marca própria da filosofia. Nós estamos apenas dando então emprego a um profissional e não fazendo com que a filosofia chegue ao ensino médio. Esse é um risco a mais. E há textos filosóficos estimulantes e maravilhosos para trabalhar no ensino médio. O professor realmente tem que conseguir saber escolher. Às vezes textos curtos já geram efeitos muito interessantes. João Carlos, as OCNs, né, das quais você participou da elaboração, elas vêm justamente tentar estruturar uma concepção sobre o lugar da filosofia no ensino médio, sobre o papel que ela pode desempenhar nesse contexto de formação do aluno e sobre como seria interessante o trabalho docente. Né? Quer dizer, em linhas gerais, quer dizer, qual é a concepção de trabalho docente, quais são os problemas que a proposta das OCNs de filosofia tentam responder ali? Falar primeiro dos OCNs em geral, né? Ou seja, elas surgiram de um projeto muito interessante da diretoria da educação básica do MEC, porque chamou as sociedades científicas para dialogar, realizou fóruns para dialogar e, nesse sentido, fez uma ponte entre o melhor da formação profissional nas diversas áreas com a elaboração de textos para o ensino médio. Não era bem assim. Né? Antes, alguns consultores eleitos, ou etc., faziam suas redações. Não, dessa vez não. Foi um processo de consulta ampla, de reuniões pelo país inteiro, que deram traçar um novo perfil para elas. E aproximaram o conteúdo do ensino médio daquilo que estava sendo feito, realizado como o melhor da formação profissional nas diversas áreas. E aí, nesse sentido, é que foi interessante perceber, primeiro, que as diversas áreas apresentavam questões filosóficas na sua elaboração. Tinham demandas filosóficas, mas que resolviam à luz de seus conteúdos. No nosso caso, em filosofia, houve uma atenção especial em pensar um sistema único, digamos assim, um sistema que associasse desde o ensino médio até a formação de doutorado. Ou seja, já que a chave é o professor, já que se trata de ver como o professor vai estar bem formado para dar conta do conteúdo de filosofia, era importante ver em que conteúdos os professores estavam sendo formados efetivamente e traduzir isso nos temas que naturalmente deveriam gerar produtos para o ensino médio. Essa foi a chave básica. Eu acho que esse é o diferencial. Ou seja, elas foram elaboradas tendo em conta o efetivo da formação de filosofia de maneira séria, de qualidade, no país. Então, dessa maneira que elas podem fazer, digamos, uma diferença na passagem daquilo que é a formação do licenciado, né, e o controle dos materiais que vão ser utilizados. Né? Mas elas dão uma ênfase muito forte, por exemplo, ao debate com a leitura de texto, com o trabalho do texto filosófico propriamente dito e com a especificidade da filosofia. Quer dizer, o que ali se apresenta, da perspectiva das OCNs, se apresenta como a especificidade do trabalho filosófico, da filosofia no contexto do ensino médio? Não, sem dúvida, veja, é claro que seria uma ideia de que o legado da história da filosofia não poderia estar desvencilhado daquilo que nós tratássemos, mas não é uma reprodução de um curso de graduação no ensino médio que está sendo proposto. Ou seja, a ideia de perpassar toda a história da filosofia, isso primeiro seria um trabalho de péssima qualidade, além de ser enfadonho e de afastar completamente os alunos. A ideia foi traduzir esse dia, criar mecanismos. Aliás, uma coisa que deve envolver um esforço das secretarias de educação, dos departamentos, dos cursos de filosofia, ou seja, criar condições para ter material, um bom material, farto, né, à disposição da comunidade, de tal sorte que os conteúdos de filosofia estivessem acessíveis para o professor,
que usariam esse material à luz da sua formação também. Então, os conteúdos que foram passados não são exclusivos, não são os únicos, mas sugerem essa passagem, né? Desde o texto, desde a leitura do texto clássico até a utilização de materiais que não são estritamente de filosofia, mas que podem ser utilizados filosoficamente. Então, não se descarta que se use um filme, né? Mas a sala de aula não é para passar filme simplesmente. Né? Não se descarta que se use um poema, mas a sala de aula de filosofia não é aula simplesmente de literatura, e assim por diante. Ao mesmo tempo, é importante compreender pontes. Eu recomendaria ao professor de filosofia que está numa escola afastada, às vezes isolado, né, brigando para ter mais horas de aula, porque não é brincadeira, ou seja, o ensino médio está sendo disputado por várias disciplinas que desejam estar lá situados. O professor, para ter um certo lugar, ele tem que estar inserido num projeto pedagógico. É muito interessante que ele consiga encontrar pontes com outras disciplinas. Né? Um exemplo, né? Biologia, evolucionismo, o debate evolucionismo-criacionismo. Isso faz com que você possa se valer de textos da história da filosofia, por exemplo, um texto de David Hume, sobre diálogo sobre a religião natural, onde ele discute a prova teleológica da existência de Deus, pode ajudar a discutir a teoria da seleção natural. Né? Nessa maneira, um tema que ele está aprendendo em biologia, onde ele está aprendendo ali uma certa narrativa da causalidade, uma narrativa de como você pode mostrar que a experiência se ordena não por mero acaso, e você tem explicações para aquilo que pareceria fugir a qualquer ordem, a qualquer regularidade. Você pode trazer esse conhecimento específico que ele tem em biologia para um debate filosófico. Sim. Aí a filosofia não foi um corpo estranho, né? Não surgiu do nada, pode até tornar mais instigante a aula de biologia e vice-versa, o conteúdo de biologia pode despertar um interesse filosófico. É só um exemplo. Marcelo está vinculado com isso no dia a dia da atividade, né? Quer dizer, sem querer fazer um contraponto artificial, mas ao invés de pensar a totalidade, a globalidade de um projeto para ensino de filosofia para o país todo, está vinculado com a experiência docente e diária. Como que isso acontece no seu cotidiano, Marcelo? Quer dizer, essa relação com o texto filosófico, com materiais alternativos, onde é que aparece a especificidade do trabalho docente de filosofia? Então, no Colégio Pedro II, a gente tenta também adotar essa perspectiva de que o texto filosófico é fundamental. Então, nós tentamos trabalhar sempre tendo como referência um texto filosófico para cada unidade do programa. Lá, atualmente, são trimestres, então a gente tenta em cada trimestre ter um ou mais textos filosóficos de referência e desenvolver um trabalho relacionado com eles. E aí, usando todos os recursos que forem necessários e possíveis. Usando, se for necessário usar filmes, se for necessário realizar debates, fazer produção de texto com os alunos, fazer os alunos se manifestarem sobre aqueles textos que nós lemos, ler os textos dos próprios alunos, o professor produzir textos, produzir expressões teatrais, etc, etc. Então, eu acho que, na verdade, cada turma, cada sala de aula é um desafio novo. Então, mas o trabalho com texto, o trabalho filosófico com texto, ele guarda uma especificidade, não é? Porque muitas vezes se confunde a aula de filosofia como um espaço de debate solto, de sobreposição de opiniões. Como é que se lida com isso no contexto da sala de aula? Isso é um processo, né? É sempre um processo, mas que a gente tenta sempre aprofundar e tornar mais rigoroso o trabalho com o conceito, o trabalho com os argumentos, a compreensão das perspectivas filosóficas que são enunciadas em cada texto. Mas esse é sempre um processo e não posso dizer que é a garantia que você realize assim, grandes passos com uma turma de ensino médio, dependendo das condições que você tem. Acho que é uma tentativa mesmo, cada professor tem que experimentar com sua turma as maneiras de ir desenvolvendo o trabalho especificamente filosófico. É isso, para a gente não ficar numa noção de crítica, que seja apenas uma noção vaga de crítica, sem ser capaz de especificar mais o que significa uma perspectiva crítica, uma certa perspectiva crítica em filosofia. Mas aí a gente tem, nesse contexto de ensino médio e da presença desse trabalho filosófico, é confrontado o rigor ao qual a gente está habituado no contexto da formação acadêmica tradicional.
Você tem falado ao longo da nossa conversa, o João Carlos também, de que o trabalho docente ele envolve, de um lado, essa formação filosófica, mas há algo mais, há um certo saber pedagógico aí envolvido. O que é necessário, que não está especialmente vinculado à formação de filosofia, para esse trabalho docente? Onde é que isso aparece? Acho que aparece talvez em muitos lugares. Acho que tem essa questão da sensibilidade para o público com o qual você está tratando, porque para que a aula de filosofia não se torne também, digamos, que o professor não se coloque numa posição de apenas enunciar, fazer uma exposição filosófica sem que os alunos de fato estejam aproveitando. Isso pode acontecer, às vezes em algumas situações o professor faz uma bela exposição, mas os alunos estão completamente distantes daquilo que está sendo falado, respondem um pouco ao modo que acontece muitas vezes na escola, um pouco mecanicamente, né? Se cria ali um ambiente um pouco artificial. É preciso ter cuidado com isso também. Não sei, o tipo de trabalho que o professor desenvolve, né? O tipo de instrumento que ele vai criando para aproximar os conceitos, para fazer o tratamento dos conceitos é muito importante, mas isso de fato se desenvolve em cada situação. Né? Mais uma vez, eu acho que nesse ponto você tem razão, ou seja, uma certa sensibilidade do professor ao específico da situação em que ele vai precisar mostrar competência filosófica. Ou seja, uma coisa é uma aula, outra coisa é uma comunicação, ou uma palestra. O professor bem formado, ele é capaz de lidar com vários instrumentos muito distintos, todo um repertório. Ele não é apenas aquele que escreve papers ou prestações de conta, né, ou relatórios, né, mas é alguém... até muito pouco filosóficos. Às vezes são pouco filosóficos, mas que fazem parte até de um certo negócio da filosofia, ou seja, você tem que lidar com agências de fomento, você tem que solicitar bolsas para alunos seus de iniciação científica e coisas desse tipo, mas você tem que ser capaz de fazer aula. Né? E aqui é só um detalhe, para boa aula não é utilização de manuais. Tá? Ou seja, é claro que vão se produzir muitos manuais. É evidente até livros didáticos vão ser adquiridos aos montes, né? Inclusive pelo MEC, etc. O que é que significa isso? Significa que se o professor estiver bitolado ao manual, né, ele está contrário àquilo que são as orientações curriculares. Quando nós colocamos conteúdos nas orientações curriculares, nós não pensamos que esse conteúdo seria resolvido, né, esse conjunto de conteúdos seria resolvido em vários capítulos de um manual. Né? Onde o professor começa no primeiro ano dando aqueles assuntos e vai seguindo e assim por diante. A ideia é que ele se valesse de sua formação, né, e fosse capaz de, com a sua formação, fazer um projeto próprio, porque somente assim ele vai realizar em sala de aula uma experiência filosófica autêntica, que é sempre diferente de sala para sala, é diferente de professor para professor. Seria uma tragédia, né, imaginar que no país inteiro várias pessoas estivessem ministrando os mesmos conteúdos, porque aí, em vez de ser um processo, imagine só esse quadro, em todos os lugares, não importa a sala que você entre, não importa se o professor foi formado lendo Sartre, Wittgenstein, Marx, etc., se todos tivessem uma mesma didática, isso seria talvez um inferno total, né? Ou seja, um desastre filosófico, porque a filosofia aí, em vez de ser um processo de formação, de reflexão, seria somente mais uma coleta de informações. E essa coleta de informações seria, digamos, decorar certos argumentos, ser capaz de reproduzir certos argumentos. Isso não é o essencial do trabalho filosófico. Mas é algo para se cuidar, porque muita gente tem isso como um ideal de formação no ensino médio muito presente. Né? Até que seria um desastre para os adolescentes, né? Para os estudantes, não só os adolescentes, porque o ensino médio envolve também, além dos adolescentes. Também. Eu queria perguntar para vocês a respeito desse estudante, um lugar comum que a gente escuta, inclusive por parte de professores, para falar de adolescente, o quanto esse seria uma idade, um contexto pouco propício para um debate sólido, estruturado, para a formação. Né? O que vocês pensam do diálogo filosófico, da formação em filosofia, no momento, singularizando ainda mais, no momento específico da adolescência? Quer dizer, esse é um público para a filosofia interessante? Eu acho que é um público muito interessante, apesar de, desde Aristóteles, ele já ter percebido que os adolescentes se deixam levar por suas paixões. Então, de fato, às vezes é difícil você conseguir fazer um debate ou seguir uma linha argumentativa, né, mais densa por um tempo muito longo, mas é um público também que está muito interessado em discutir o que está colocado no mundo, em discutir a própria vida, em pensar a própria vida,
Então, até, num certo sentido, a filosofia, quando se pensa filosofia, não apenas, digamos, estritamente como uma teoria, mas como ela, pensando as questões da vida prática, uma espécie de sabedoria prática envolvida na disciplina filosofia, ela tende a ser muito rica e muito estimulante para os adolescentes. Eu acho que... E é um momento em que o jovem está muito aberto, às vezes, para experimentar diferentes posições. Então, é interessante ele ter contato com diferentes perspectivas filosóficas, até para isso, para, na sua formação, ele ser capaz de perceber que existe essa possibilidade dessa pluralidade de formas de pensar o mundo, de pensar a existência, de pensar o conhecimento, de pensar a ciência. Muitas vezes os alunos, a gente percebe que digamos, o que eles trazem assim, de uma formação que vem da família, da sociedade, até da escola, dos níveis mais básicos da escola, muitas vezes é uma espécie de uniformidade de pensamento que, às vezes, o trabalho do professor de filosofia é ser capaz de ir além daquela maneira única de pensar. Você pensa da mesma forma? Veja o seguinte, eu acho que o desafio do ensino médio é dado também para a matemática, é dado para a história, é dado para a biologia, para a física. É muito difícil concentrar a atenção, atrair para um debate. E, por outro lado, não é somente na idade própria do ensino médio que as pessoas podem ser dadas a banalidades. Ao contrário, a banalidade, a futilidade, a dispersão, ser guiado por paixões no mau sentido do termo, ou seja, ter interesses infensos ao refinamento, tudo isso pode acontecer em qualquer época. Ou seja, eu acho que aquela provocação de Valéry, do Monsieur Teste, dizendo que para nós só é dada a lógica ou a guerra, né? Ou seja, ou nós somos cativados, né, pela polidez do espírito ou pela rudeza, né? Eu acho que esse desafio se dá para velhos marmanjos, né, e não apenas para adolescentes. E o adolescente, em geral, às vezes se deixa, esse é o risco talvez, é que ele pode talvez ser levado com muito mais, digamos, preparo, ele pode se agarrar com muito mais inocência, talvez seja mais facilmente doutrinável, né, no momento em que ele está afirmando sua personalidade. Esse é um risco, né, porque a sala de aula de filosofia também pode virar uma espécie de catecismo religioso, né, e isso é perigoso. É uma tentação para o professor, para o professor, às vezes, né, se valer disso, se impor com verdades, trazendo verdades, em vez de trazer a nossa tradicional procura de verdades, né, ou seja, renovar esse gesto de procura. É muito mais fácil o professor supostamente despejar sabedoria. Isso é fácil para a autoridade dele e um desastre, mais um risco que nós enfrentamos nesse nível. Para provocar sua formação inicial marxista, a gente está falando de um ensino de filosofia que se dá no Rio de Janeiro, que se dá na Bahia, que se dá em São Paulo, mas que se apresenta em todo o país, né? E um tema delicado parece ser como que a generalidade do discurso filosófico dialoga com o contexto específico em que está colocado, com os lugares mais diversos em que ele se apresenta. De que maneira que a filosofia deve ser permeável a esse ambiente que ela está colocada e como que isso provoca o próprio debate e se apresenta na sala de aula? Talvez não com a ideia de que uma cor local se imponha sempre, porque há um processo de formação que é comum e que é universal, né? Você nem sempre tem que conceder a uma, digamos assim, uma informação que daria um colorido próprio. Isso vem naturalmente até porque no ensino médio, né, se pensar nisso, várias escolas estão escolhendo o seu acervo de conteúdos. Por exemplo, na Bahia existe história da África sendo colocada no ensino médio, isso faz parte da nossa, é um ponto importante para a nossa afirmação cultural. Isso vai ter seu impacto na reflexão filosófica. Você vê isso da mesma forma? Eu estava pensando aqui que muitas vezes o adolescente, ele às vezes é rude. Quando você faz uma apresentação filosófica, se você não está muito seguro, não está muito... às vezes não preparou bem sua aula, digamos assim, o adolescente ele pega muito facilmente as suas falhas, seus pontos fracos. Então, dar aula para os jovens, muitas vezes, é um bom teste para o professor de que maneira ele está com um discurso que é realmente convincente, é um discurso realmente bem construído. Porque, às vezes, um discurso que se fala... você apresentando uma teoria de um filósofo que você escolha, se você apresenta de uma maneira assim um pouco superficial tal, os jovens, em geral, eles rejeitam muito rapidamente
uma apresentação que não tenha uma consistência, que não seja mais densa. Então, acho que o desafio do ensino médio também nesse sentido, de que a filosofia, de certo modo, a gente talvez possa dizer o seguinte, que na universidade tem um certo espaço de proteção para a filosofia, porque as pessoas estão ali interessadas em estudar a filosofia, escolheram, então elas estão, de certa forma, já com uma boa vontade, com uma série de coisas, né? Uma série de argumentos que talvez não estejam ainda muito bem explicados, algumas coisas que passem um pouco para mais adiante vão ser esclarecidos. Na escola isso às vezes não acontece. Às vezes quando você começa a apresentar um tema, apresentar um autor, se você não é capaz de mostrar a pertinência daquele tema, que você está apresentando para os alunos, eles rapidamente rejeitam. Pertinência então, diálogo com a experiência dele, com o cotidiano diálogo dele. Com a experiência. Porque o professor de filosofia é chamado a interpretar esse contexto. Ele é visto também como um intérprete dessa realidade em que ele se coloca. Sim, muitas vezes os alunos colocam questão diretamente. Assim, afinal, qual é a sua posição, professor? O que você acha? Você está falando aí dos racionalistas, os empiristas em conhecimento, mas o que você acha, afinal? O que é o conhecimento, afinal? Então, isso é uma questão delicada a ser administrada também, entre sempre, a generalidade e a especificidade do debate do dia a dia, não é? Sim, sempre coloca um desafio para o professor, né? Eu estava outro dia conversando com um colega que é um professor que se formou agora, acho que ano passado mesmo, na UFRJ, estava dando aula já lá no colégio, ele colocando isso, falando que os alunos me perguntam coisas que eu não sei. Eu não sei responder, mas eles exigem que eu manifeste alguma posição sobre isso. Isso é uma regra em todo lugar, né? Sempre nos perguntam coisas que nós não sabemos. Né? Isso apenas é a nossa capacidade de fingir. Então, às vezes, é importante você colocar para o aluno, essa questão eu realmente não tenho como te responder. Às vezes, é importante você indicar para o aluno alguma direção daquela questão. Então, acho que é isso. A sala de aula é um desafio, né? É claro que, sem querer desfazer, né, não se desqualifica a sala de aula do nível superior da sala de aula do nível médio. São contextos bastante diferentes. Acho que é importante ter em mente isso, que o aluno do nível médio ele não vai se tornar um profissional em filosofia. Alguns, talvez, mas é uma porcentagem que certamente não será a imensa maioria. Então, é preciso fazer a filosofia dialogar com esse público e com as expectativas e preocupações desse público. Me parece que isso pode ser uma tarefa muito interessante no sentido de tornar a filosofia mais presente, né? Talvez torná-la, se esses convites, se essas apresentações forem bem feitas de maneiras interessantes, isso vai tornar a filosofia mais disseminada na própria cultura brasileira. Isso me parece que um efeito da presença da filosofia na escola pode ser esse. Né, essa presença disseminada agora se consolida de alguma. Nós somos empurrados a ela pelas circunstâncias. Para o bem ou para o mal. Espero que para o bem. Espero que nós consigamos fazer desse desafio algo produtivo, né, que isso gere mais textos de qualidade, gere uma reflexão, inclusive, na pós-graduação, ou seja, eu vejo não apenas o lado de uma pós-graduação que se consolidou e pode agora dar garantias a uma implantação, mas ao contrário, que a implantação provoque a pós-graduação a um gênero de reflexão que ela não estava acostumada. Essa vai ser uma grande novidade, né? É muito importante que os departamentos de filosofia se envolvam nesse processo, me parece, porque às vezes o professor da escola, ele fica isolado, ele tem que criar alternativas para trabalhar com seus alunos e muitas vezes falta alguém com quem dialogar para pensar que alternativas são mais adequadas. Se os departamentos de filosofia, se os licenciandos, os que fazem estágio, os professores de prática, se conseguirem unir seus esforços para produzir esses materiais, essas abordagens, eu acho que tende a ter muito mais, os materiais serem de melhor qualidade ali. Bom, obrigado aos dois, João Carlos Salles, Marcelo Guimarães, pela conversa. Obrigado.